Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Deus não deseja que oremos contra as pessoas, certo? Oração é direcionada a Deus. Amém? Tem que amarrar o diabo e suas obras. Hoje com o pastor Joseph Prince. E os galileus naquela época não eram muito educados. Eles eram fazendeiros e pescadores como Pedro. E aqueles que eram educados estavam em Singapura, quer dizer Jerusalém. Em Jerusalém. Ok? Então naqueles dias quando eles diziam, não são todos esses galileus? Eles diziam, certo, como é que eles estão falando com inteligência? Veja isso. A Bíblia diz, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eu vou pular um pouco, porque aqui ele fala da lista de todas as nações, pardos, medos, elamitas e todas as nações que viviam naquela época, até iranianos, elamitas. E falam de outras nações no verso 12. Temos ouvido falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Então, quando falamos em língua, falamos o quê? Das grandezas de Deus. Em quais obras você se gloria? Nas suas obras, não. As grandiosas obras de Deus. E as pessoas os ouviam. E às vezes você pode estar falando japonês. Pode ser em hebraico, pode ser italiano, angelical. Ou pode ser até uma linguagem espiritual, você não sabe. E uma certa vez, sabe, perto da época quando fui batizado no Espírito, e eu não falo o idioma do meu pai, ok? Na minha casa, o meu pai sempre falou em inglês comigo. Uma certa vez, cheio do Espírito, eu comecei a falar com ele, ele estava perto de mim e eu falei com ele. E ele virou e me respondeu. E eu não sei o que ele falou, ele entendeu o que eu falei. E logo depois disso, ele foi salvo. Amém? Então, eu, na verdade, não sei quantos idiomas o meu pai fala, porque ele é um homem muito inteligente, e ele fala alguns idiomas, e eu não sabia qual língua que ele estava falando, e eu fiquei com medo de perguntá-lo. Eu era muito jovem na época, e eu não sabia dessas coisas. Mas algumas vezes as línguas podem ser de homens ou de anjos, alguma língua de um país. Amém? E essas pessoas de todas as nações ouviram, 120 falando em línguas, e alguns falavam árabe, outros falaram hindi, outros falaram em grego, outros ouviram iraniano, elamitas, de diferentes nações. Perguntaram, como é que eles falam isso? E falavam o quê? As grandiosas obras de Deus. Então, orando em línguas, falamos das grandezas de Deus, como não seremos abençoados? E isso é algo que eu quero que veja. No primeiro Pentecostes, quando Deus deu a lei, Deus fala da obra do homem. Você não deve fazer aquilo, fazer aquele outro. São as obras dos homens. E as obras dos homens são patéticas. Já descobriu isso? Amém! Sim, pastor Prince. Glória a Deus. Os que falaram amém não têm que passar pelo deserto. Mais uma volta em torno da montanha. Se você é esperto, diga amém. Saiba que todas as suas obras não produzem nada. Sem Cristo nada podeis fazer. Então, no primeiro Pentecoste, Deus deu a lei. Deus falava das obras do homem. Você não deve, não pode. Deus sabe que o homem não pode. Mas o homem não sabia disso. O homem é orgulhoso, sabe? Então, o homem pediu a lei para ser digno das bênçãos de Deus. E Deus sabia que o homem não podia. Mas o homem não sabia. Mas no dia do segundo Pentecoste, quando Deus deu o Espírito falava das grandezas de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados, carregou nossos pecados para que sejamos justos. Como ele nos remiu da maldição. E agora as bênçãos de Deus são nossas, não por causa da nossa obediência, mas por causa da sua obediência. E essas são as grandezas de Deus, que as pessoas ouviram. E não é maravilhoso que nós falamos das grandezas de Deus? Vamos lá? Anjos respondem, os demônios correm. Seu espírito é renovado, que traz um refrigério para sua alma, sua mente, emoções. Sua mente se renova. Falamos ontem entre os pastores que algo que descobri e outros testemunharam que a sua mente fica melhor. Muito boa. Sabe, é incrível que a sua mente fica melhor. E você pode descobrir problemas rapidamente. A Bíblia diz, conselho no livro de Provérbios, e creio que ele está falando de línguas. Os conselhos do homem é como água profunda.
Água é sempre o Espírito Santo. Conselho. O conselho que você precisa para o seu trabalho está dentro de você. O conselho que precisa para o casamento está dentro de você. O conselho que você precisa para o relacionamento está em você. O que precisar, tem um conselho. Mas como retirar isso? O homem de entendimento retira isso. Por isso quero que você entenda a respeito desse dom maravilhoso que Deus dá a você, e é um dom que traz os outros dons. Este dom, certo, traz a você sabedoria e traz intercessão para você e para os outros, orando pelo seu futuro e profetizando sobre ele, e declarando pela autoridade de Jesus Cristo dada a você, coisas que você quer estabelecer. É batalha contra os poderes das trevas. Este dom de línguas te traz descanso e refrigério e faz muitas coisas acontecerem através de um dom. Você pensa só por um momento que o Deus Pai vai te dar algo que é inferior, que seja comparado a somente um sino. Uma vez eu li que alguém disse anos atrás, línguas é somente um sino para te avisar da janta. Tim! Jantar. Dependendo da sua condição, você diz, agora vou comer. Jantar. Mas quero te falar uma verdade. Um dom traz todos os outros 9 dons. Um dom traz para você refrigério e descanso. Na semana passada vimos, a Bíblia diz em Isaías 28 que as línguas são descanso e refrigério. Sabe, a primeira vez que aconteceu foi na história de Esaú, gêmeo de Jacó. Ele veio da sua caça, cabelos longos, vermelhos. Veio da caça no campo e ele estava cansado, sabe? É uma vida cansativa. Ser um caçador exige muito trabalho físico. Estava cansado e Jacó estava cozinhando. Certo? Uma sopa. Ele veio e disse, estou tão cansado, me dá um pouco deste guisado. E ele disse, me dá sua primogenitura, ok? Então, da primeira menção da palavra cansado, descobrimos que os cansados fazem coisas tolas. Abrem mão da herança por uma sopa de lentilha. Então, vamos lá. Quando você está cansado, você está vazio dentro de si. É um momento quando as pessoas ficam vulneráveis ao adultério, praticam pecados e coisas tolas. Amém? Mas há um jeito de se edificar, falando em línguas. A Bíblia diz que este é usa o artigo U, este é o refrigério e descanso, para fazer o cansado descansar. E ainda, eles não ouviram. É verdade, ainda hoje, eles não ouvem. Então tentamos todas as coisas para nos renovar, tentamos meditação, tentamos nos acalmar, tentamos respiração profunda com a barriga, dança do ventre, tentamos tudo, certo? Tentamos de tudo para nos acalmar, ficamos calmos por um momento, mas depois ficamos estressados. Porque tudo o que nós fazemos ainda é obra do homem, certo? Mas o Deus do céu, que enviou do céu um presente, libertação. Amém? Amém? E não temos que pagar, depois que recebemos, já foi pago na cruz do Calvário. Amém? E dentro deste presente, se você recebê-lo e usá-lo, de repente se sente renovado. E quero dizer uma coisa, quando você recebe esse presente, parece que dá muito trabalho. Certo? Quando comecei a falar em línguas por um tempo, parecia que era muito difícil e trabalhoso. Sabe, mas de repente percebi que milagres começaram a acontecer no meu ministério, não somente isso. E no momento, quando eu comecei a falar em línguas, eu senti que eu estava ousado. Eu uso a palavra paz ousada. Uma paz que não depende na sua mente, ou seus pensamentos, ou pensamento positivo, ou até mesmo respiração profunda, não depende dessas coisas, mas é uma paz que é tão forte. Amém? E a Bíblia diz nas Escrituras, esforcemo-nos, tem que se esforçar para entrar no descanso. Amém? Vimos na semana passada, é uma contradição. Vamos lá. Quero mostrar algo que Jesus disse em João 7. Olha aqui, no último dia, João 7,37, o mais importante da festa. Deixe-me fazer uma pergunta, ok? Quantos de vocês descobriram que quando começa a orar em línguas por muito tempo, recebe uma renovação da sua força interior? Ok? Quantos sentiram paz? Agora, um dos que sentiram paz quando orou em línguas tinha o dom de línguas, mas estava inativo, depois de uma mensagem, anos atrás, e na época estava conosco, agora um líder, irmão Sidney,
e naquela época estava sofrendo de ataques de pânico e ansiedade e usava medicamento. Ele nem saía de casa e estava indo frequentemente aos médicos. E ele disse que, quando ele me ouviu falar sobre línguas, começou a orar em línguas. O dom ele já tinha, certo? Mas estava inativo. E no momento que ele começou a orar no chuveiro, a primeira coisa que ele sentiu foi paz. Certo? Mas não é verdade para todos. Alguns se sentem mais fortes, alguns se sentem renovados, alguns sentem paz. Amém? Mas para algumas pessoas que quando começam a falar em línguas, elas sentem que todo o inferno se levanta. Agora, por favor, levante as suas mãos. Quantos já sentiram isso antes? Isso já aconteceu com você? Tudo que tinha que dar errado dava. Levante as suas mãos para todos verem que não é só o pastor Prince. Alguns ficaram com medo, sabe? Mas veja, você não precisa ficar com medo porque o diabo sabe que você está bem perto da sua vitória. Sabe, podemos dizer quão poderosa uma verdade é pela quantidade de oposição que o inimigo levanta contra aquilo, como a mensagem da graça. Não é verdade? Não é? Falar em línguas, outra verdade. E o diabo sabe que isso é um gatilho. E em muitos lugares ele removeu esse gatilho. Então ficamos bem, certo? Graças a Deus pela couraça da justiça, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, porque somos golpeados. E mesmo que as balas não entrem, certo? Somos golpeados. E o escudo da fé não é ofensivo. Pegue a sua espada e faça com que ele sinta a ponta. Ele vai sentir. Amém? Amém? Aleluia! Glória a Deus. Amém? Agora, não o deixe inativo, ok? Saiba que é um dom, é uma língua. Não precisa gritar. Alguns ensinam que precisa gritar para ficar mais forte. Isso é estranho. Ok? Tudo o que está fazendo é gritar e fazer barulho. Amém? Então pode orar baixinho. Não é maravilhoso que Deus nos dá este dom? E sabe, João Wesley disse isso. Parece que Deus não se move até alguém orar na terra. E ele disse que não sabe por quê. Mas ele disse que parece que Deus não se move até alguém orar. E sabe por que você está aqui neste culto? E você está seguro. E você vê as coisas que os seus amigos não veem. Sabe por quê? Alguém, em algum lugar, orou por você. Anos atrás. Alguém da família, seus pais, ou até mesmo cristãos que não te conhecem, mas oraram em línguas. E é por isso que você está aqui hoje. Benditos são seus olhos porque veem. Benditos os ouvidos que ouvem. Amém. Você tem um conhecimento muito maior do que alguém na Bolsa de Valores. Você conhece a Jesus. Amém. Aleluia. No último dia, João 7, o mais importante da festa, Jesus levantou-se e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora, como ir a ele e beber? Porque nós sabemos que em outro lugar ele disse: venha a mim, todo o que está cansado e sobrecarregado, e eu os aliviarei. Ok? Então qual é o meio sobrenatural de ir a ele? Ele nos dá uma pista. No último dia, e era a festa dos tabernáculos falando nisso, o dia mais importante da festa, chamada Hashana Rabbah, e vou falar sobre isso mais tarde, Jesus se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior, a palavra é barriga, fluirão rios de água viva. Então diga, rios de água viva. Mais uma vez. Agora diga com muita alegria. É o que você tem dentro de você. Uma coisa interessante sobre os rios que nós sabemos é que eles sempre se movem. E quando pulamos nele, é muito refrescante. Não é água parada, é água viva. Mas isso ele disse, falando de quê? Do Espírito Santo, que mais tarde receberiam aqueles que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque as pessoas não tinham orado. Porque as pessoas não tinham jejuado. Porque ninguém tinha obedecido. E ainda tem pessoas que pensam que o Espírito Santo vem porque este é mais espiritual, ou ela porque ora muitas horas e já leu a Bíblia toda, ou aquele pastor que ora muito. Isso não faz sentido. O perdão é dado a nós porque Cristo foi crucificado. O Espírito Santo é dado porque Cristo foi glorificado. Amém? Posso ouvir um amém?
para muitos cristãos, ok, sabe, a morte de Cristo deu a eles perdão de pecados e estão satisfeitos com isso. Amém? Não. Ele foi glorificado para que você seja cheio do Espírito. Então você diz para o Pai, porque Cristo foi glorificado, o Espírito Santo é meu, vai ficar maravilhado? Como o Espírito Santo vai fluir na sua vida. Amém? O Espírito Santo não havia sido dado porque Jesus não tinha sido glorificado. Agora, voltando um pouquinho, a Bíblia diz que aquele que crê em mim fluirão do seu interior rios de águas vivas. Então eles estavam na festa dos tabernáculos, que era no final do ano, e não há detalhe insignificante na Bíblia. Que festa era essa? Do tabernáculo. Então eles estavam na festa dos tabernáculos, que era no final do ano. O sacerdote, no último dia, chamado Hashana Rabá, o mais importante, pegava um vaso e ele descia do Monte Moriá e descia até um tanque. Preste atenção. O tanque de Siloé. Lembra do tanque de Siloé na história do homem cego? Jesus fez lama e colocou nos seus olhos e disse, vai até o tanque de Siloé e lava seus olhos. E ele voltou vendo, certo? Então, ele pegava a água do tanque de Siloé e ele então subia até o monte de Moriá, no templo lá. E ele derramava água, e enquanto derramava a água, cantava o Salmo 118. E no Salmo 118, na parte que diz, Deus envia a prosperidade, envia agora a salvação. Amém? Eu acredito que quando eles diziam envia a prosperidade, e agora a salvação, e quando eles falavam isso, eles derramavam água. Quer dizer que eles pediam a Deus para enviar chuva no próximo ano. Eu estou tão feliz que eu estou falando de chuva. Então eles iam à entrada do templo e derramavam a água, era chamada cerimônia de libação. Quando derramavam a água, estavam crendo em Deus que ia enviar chuva. E então eles confessavam isso. Envia a prosperidade, envia agora a salvação. E quando diziam envia, salvação quer dizer em hebraico Jesus, Yeshua. Diziam envia agora Yeshua, certo? Aleluia! E é por isso que a Bíblia diz no grande dia da festa. Essa cerimônia de libação era no último dia da festa de 7 dias do tabernáculo. Ou melhor dizendo, no 8º dia. Era no 8º dia, o grande dia. Jesus se levantou e disse, no momento que diziam, envia agora Yeshua, Yeshua apareceu. E ele disse isso, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a resposta para envia agora a prosperidade, envia agora a salvação. E ele estava literalmente lá. E ele disse, aqueles que creem em mim da sua barriga, é o que diz na versão King James. Aquele que crê em mim, como diz as escrituras, da sua barriga, fluirão rios de águas vivas. Agora, em outra versão diz que do seu coração fluirão. Mas essa é uma tradução ruim, porque a palavra grega para coração é cadia. E a palavra cadia não está ali. Essa é a palavra literalmente para barriga ou ventre para as mulheres. Eu creio que há um propósito porque Deus usou a palavra barriga. Para mulheres, quando oram em línguas, certo? O rio de águas vivas, e quando Jesus disse, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ele estava falando com judeus, sabem? Os judeus sabiam o que significa águas vivas. Agora isso é algo muito bom, escute com cuidado. Para você, rios de águas vivas, o que é isso? É muito refrescante, uma água muito boa. Mas para o judeu, água viva é incrível, certo? Para eles fala da sua existência. Se vai a Israel, você encontra muitos mikveh, eles dizem, águas batismais. Quando alguém ficava impuro, cerimonialmente, sabe que eles tinham que se purificar de acordo com a lei, só por simplesmente terem nascido, sabe? Eu acho que vocês precisam de um exemplo, porque vocês estão olhando. Tem um capítulo inteiro que diz, se um homem tiver poluição noturna, ficava impuro. Você sabe muito bem o que é isso, você entende. Depois fala sobre o período mensal da mulher, sabe? Tudo isso tornava a pessoa impura. Agora, graças a Deus, porque para todos nós, ok? Hoje, não estamos sob a lei. E aqueles que lutam pela lei, certo? Estão também impuros. Devem parar de lutar por ela. E a Bíblia diz que todos que acreditam nele são justificados de todas as coisas, pelas quais você não pode ser justificado pela lei. Somos justificados de tudo, glória a Deus por isso.
Vamos lá, ok? Quero te mostrar algo mais. Para um leproso, sabe o que diziam dele? Chamamos a lepra de doença. Quando uma pessoa tem uma lepra, nós falamos que ela está doente. Mas em Israel não chamam de doença, chamam de impureza. Aquela pessoa está impura, profana. Quando Jesus tocava o leproso, ele dizia ser limpo. Muito interessante. Portanto, para a mente de um judeu, doenças são impurezas do corpo. Entende isso? Não estou dizendo que é pecado. Mas todas as doenças têm a ver com pecado, pecado de Adão. O nosso corpo sofre hoje por causa do pecado de Adão. Mas da mesma forma, o último Adão veio e a sua obra é muito maior. E nós precisamos pregar isso. Amém? Eu quero te mostrar algo agora muito poderoso, porque a palavra impureza e a palavra doença é igual na mente do judeu. Ok? Portanto, quando lemos rituais que falam sobre a purificação, não prestamos atenção porque pensamos que isso não afeta nós nos dias de hoje, mas tem verdades que podemos aprender. Amém. Um judeu, por exemplo, quando entram num tanque de purificação, eles estão impuros e precisavam se purificar. Entravam no tanque, o tanque não era de água parada. E para que o tanque fosse de águas vivas, o que devia acontecer? Certo? Eles tinham que coletar a água da chuva e colocar no tanque. Porque a água da chuva é do céu. Água da chuva ou de um rio, ela se tornava água viva. Você entende isso? E ao passar do tempo, aqueles que tinham condições tinham um tanque de purificação e outro para coletar a água da chuva. E neles tinha um ralo, um pequeno buraco. E quando alguém se lavava, eles abriam e a água da chuva ia para a água parada e aquelas águas se tornavam águas vivas. Isso é o que acontece com o legalismo. Você entende isso? Ok? Então eles não tinham a coisa verdadeira e tinham que improvisar. A água da chuva transformava a água parada em água viva. Uma vez Jesus desceu da montanha e um leproso veio a ele. Logo descendo da montanha, Jesus era a chuva. O Moré, o mestre da justiça que veio do céu e tocou o leproso. Ele é a água viva que tocou a água parada. E o que aconteceu? O leproso ficou limpo. Então quando as águas vivas tocam em você, você fica limpo. E eu me alegro muito porque agora diz, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Porque a primeira área que devíamos preocupar, sabe, e os médicos podem te ajudar com isso melhor do que eu, mas agora é de consenso unânime, falando sobre isso no campo da medicina, que medo e ansiedade, ok, afetam os órgãos do seu corpo. Mas a parte que é mais afetada no seu corpo através do medo e ansiedade é a sua barriga. Seu estômago, o intestino, é chamado de síndrome de cólon irritável. Amém? Quando você está com medo, como na montanha-russa, certo? Sente que a sua perna fica dormente? Sua cabeça fica leve e você fica tonto? Não, o que você sente? Você sente alguns enjoos nos seus olhos, certo? Enjoos. E quem costuma ensinar aqui é o pastor Lawrence, ele gosta disso. Mas enjoos no estômago. Então você sente medo aqui. Não me pergunte por quê, mas é verdade. Certo? Então as pessoas que sofrem com síndrome de colo irritado, os doutores vão perguntar com o que você está preocupado. Você não se alegra que de todos os problemas que você tem, nem se alegra que pregamos sobre isso? Cólicas. Os homens estão pensando que é isso, porque o homem não entende nada disso. Ok, mas depois de casar você vai entender. Também é resultado da maldição de Adão e Eva. Glórias a Deus. Rios de águas vivas podem mover todo o cisto, toda a fibroide do seu corpo. E não é sem razão que Jesus falou, do seu interior fluirão rios de água viva. E sabe o que chamam os fibroides na época dos judeus no Antigo Testamento, em Levíticos, de acordo com a lei, chamavam de impureza. É necessário água viva para remover a impureza. Você está me ouvindo? O que vai acontecer quando orarmos em língua o dia inteiro? Toda impureza, toda enfermidade vai sair. E falamos que
Aquele que ora numa língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. E como eu disse, o meu background é a palavra da fé, e a palavra da fé diz que o seu espírito é edificado. Certo? Mas o Espírito Santo falou comigo e disse, essa tradução impede que as pessoas recebam cura quando oram em línguas. Porque eu pesquisei antes, mas o Senhor também falou comigo e disse, eu nunca disse, que quem fala numa língua desconhecida edifica o seu espírito. E eu pesquisei em 1 Coríntios 14, lá está, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, todo o seu ser. E o Espírito Santo falou comigo dizendo, eu não disse, não sabeis que o vosso espírito é o templo? Não, eu falei, o corpo é o templo. E a palavra edificar é literalmente edificar o templo, edificar a casa, edificar ou reparar a casa. Então, orando em línguas, a expressão oikodomion, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, é literalmente oikodomion. Em grego quer dizer, você conserta a casa de Deus, seu corpo, você edifica a casa de Deus. As pessoas que oram em línguas começam a se rejuvenescer. As pessoas que descansam e se renovam o tempo todo parecem mais jovens cada dia. São mais vibrantes. São ótima companhia. As pessoas tranquilas são boas companhias. Não tem que provar nada, nada a esconder. São legais. Não é verdade? Agora quero mostrar algo. Muitos cristãos ainda comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Ou seja, eles evitam o mal e tentam fazer o bem. Mas é a mesma árvore. E essa árvore traz morte. Ok? Cristianismo não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e sim a árvore da vida. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida. É questão de vida ou morte. Certo? Então, você tem que fazer a pergunta se isso é bem ou isso é mal. É chamado árvore do conhecimento do bem e do mal. E ainda alguns comem dessa árvore, mas como comer da árvore da vida? Quanto mais você ora, mais os rios de água viva fluem. Você se torna sensível a o que é vida e o que é morte. No próximo programa, poder vem como Espírito Santo. E saiba que o ideal de Deus é que você entenda Gálatas 4 antes de caminhar para Gálatas 5, andai no Espírito. E ser guiado pelo Espírito. Porque se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. No primeiro Pentecoste, Deus deu a lei. Resultado, 3.000 mortos. Deus deu o Espírito no novo Pentecoste. 3.000 foram salvos. Igreja, aprenda a seguir o Espírito. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Press. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.